A manchete do jornal Estado de São Paulo de hoje: MP aprovada no Senado pode pôr fim à lei de licitações para a infraestrutura. No debate desta medida provisória na última semana, salientamos que RDC, o regime diferenciado de contratações, passaria a ser a regra e a lei de licitações a exceção, exatamente em razão da amplitude que procurou se dar ao regime diferenciado de contratações. Durante a Copa do Mundo, na antevéspera da Copa do Mundo, adotou-se esse sistema a pretexto de dar agilidade às obras que deveriam ser concluídas até o início da Copa do Mundo. Muitas das obras não foram concluídas, mas a conclusão é exatamente que esse sistema estimulou a corrupção. As obras, de forma geral, foram obras superfaturadas. O exemplo mais próximo é o estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, com um monumental superfaturamento, já que a obra chegou a 2 bilhões de reais. Na foto estampada pelo jornal Estado de São Paulo, está uma obra não concluída, VLT de Cuiabá, contratado com uso do regime diferenciado de contratações para a Copa do Mundo, mas as obras ainda não terminaram. As obras não terminaram, mas já se sabe que elas foram superfaturadas. E as denúncias explodiram, se não me falha a memória, até prisões já ocorreram. Nós estamos sabendo das investigações em curso que alcançam várias obras realizadas sob o regime diferenciado de contratações. Lamentavelmente, o Senado Federal aprovou esta medida provisória, que estende agora para obras de infraestrutura, de logística. Depois da Copa do Mundo, expandiu-se para obras na área da educação, obras do PAC, Infraero, etc. E agora, mais obras na área de logística, na área de mobilidade, na área de infraestrutura, enfim. É uma lástima. Mesmo aqueles que combateram ao longo do tempo a existência dos jabutis em medidas provisórias, acabaram votando favoravelmente esta medida que nós podemos também denominar de Frankenstein, já que ela apresentou oito contrabandos, chamados aí jabutis. Eu considero uma imoralidade. O Supremo Tribunal Federal havia decidido há poucos dias, determinando o fim dos jabutis, já que eles se constituem em afronta à Constituição. São medidas provisórias absolutamente inconstitucionais, em razão de desatenderem os pressupostos básicos para a edição delas, especialmente por tratarem de assuntos desconexos. E é reconhecido há muito tempo que assuntos desconexos tornam a medida provisória inconstitucional. Trabalha-se a favor da corrupção desta forma. É um estímulo à corrupção. No momento em que o país é sacudido com a revelação de escândalos que se sucederam interminavelmente nos últimos anos, ao invés de aprimorarmos a legislação, dificultando a prática da corrupção, nós oferecemos facilitações para que a prática da corrupção esteja presente nas ações administrativas. Não há razão alguma para
esta medida, para esta providência, eu estou de volta à tribuna com um objetivo, o de fazer um apelo, senador Jorge Viana, à presidente da República, para que ela vete esses jabutis. Não há razão para a sanção deste projeto que teve origem numa medida provisória. A medida provisória apresentava um único dispositivo, possibilitando a utilização do regime diferenciado de contratações para as obras para a construção de penitenciárias. Também não vejo razão para isso, mas o objetivo original desta medida provisória era exclusivamente esse. Não há razão, portanto, para a presidente Dilma sancionar os demais dispositivos, que consideramos todos jabutis, que desatendem à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos dias e que abrem portas para a corrupção, lastimavelmente. Portanto, fica o apelo à Presidência da República, já que é a única alternativa que resta, o veto a esses dispositivos inconstitucionais. E a justificativa é simples, é claro que é simples, a inconstitucionalidade, em atenção àquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Também, senhor presidente, nos últimos dias debateu-se nesta casa o veto ao nome do ministro Jobim como observador nas eleições da Venezuela. A Venezuela alardeia-se a existência de democracia naquele país. Democracia entre aspas, ou pseudodemocracia, ou uma democracia em decomposição. Afirmamos aqui que o veto ao ministro Jobim se constituía em prenúncio da fraude eleitoral. E sob o olhar obsequioso da diplomacia brasileira, o governo Nicolás Maduro prepara em vários atos a encenação do pleito do dia 6 de dezembro próximo. Sem qualquer pudor, Maduro declara: as eleições há que ganhá-las, seja como for. Aliás, nós já ouvimos isso por aqui também. Na verdade, ao afirmar, seja como for, admite-se a hipótese da fraude nas eleições da Venezuela. A estratégia para comprometer a lisura das eleições já foi definida com requinte de autoritarismo. As manobras incluem, entre outros estratagemas, remanejar os distritos eleitorais, assegurando mais cadeiras no parlamento aos que tradicionalmente se alinham ao chavismo, manter em cárcere os candidatos com potencial eleitoral na condição de presos políticos. Essa é uma alternativa incrível. Tem medo do voto, prende, coloca na cadeia. Para não perder a eleição, prende quem tem prestígio. Esta é uma lição do bolivarianismo que, lamentavelmente, alguns aprendem. Manter em estado de exceção 23 municípios, sem falar no controle total da mídia, garantindo a prevalência do chavismo na televisão. O colapso da economia segue em trajetória vertiginosa. O PIB registra queda de 10% e a inflação deve chegar ao ano na casa de 160%. Em meio à crise de desabastecimento, a população enfrenta a falta de remédios e produtos básicos nos supermercados. A Venezuela ostenta o segundo maior número de homicídios por 100 mil habitantes, superado apenas pela República de Honduras. A propósito, o jornalista da Folha de São Paulo, Clóvis Rossi, destaca com propriedade, no dia de ontem, o drama vivido pelo nosso vizinho, no artigo intitulado "O que a Venezuela quer esconder?",
conforme ressalta Clóvis Rossi, o nosso Tribunal Superior Eleitoral planejava iniciar o processo de observação eleitoral no dia 15 de outubro, pouco menos de 2 meses antes da votação. E acrescenta, seria o tempo mínimo para poder avaliar se há ou não equidade na disputa. O Tribunal brasileiro já tivera uma primeira aproximação negativa a esse respeito, quando 2 de seus juízes estiveram na Venezuela para acompanhar as primárias que indicaram os candidatos da oposição. Houve sucessivas manobras protelatórias de parte do chavismo até passar o prazo originalmente pensado, 15 de outubro, o que inviabiliza uma observação adequada, conforme a nota oficial que o TSE emitiu ao anunciar que desistia de participar da missão de observação. Sem a presença dos observadores do TSE, quem poderá chancelar a lisura do pleito naquele país? Com toda a desfaçatez, o governo venezuelano declara que não vetou a presença do ministro Jobim, designado originalmente pela presidente Dilma para chefiar a delegação de observação do pleito. O jogo de encenação, com a conivência da Unasul, colocou vários nomes em veto em branco. Presença em veto branco. A presença do TSE está descartada e o nome de Jobim mantido pelo governo brasileiro. Sem dúvida, o embuste, a impostura está no ar. O que é mais grave e que queremos destacar ao final do nosso discurso, que o chavismo na Venezuela, quando teme o prestígio de um líder de oposição, o coloca na cadeia. Esta é a pseudodemocracia venezuelana.